Pode abrir sua Bíblia, por favor, em Tiago, capítulo 1. Hoje à noite, vou começar um estudo sobre o assunto de provações e tentações. E vai demorar algumas semanas para terminar. Porque eu quero que nós entendamos muito bem o que é uma provação, o que é uma tentação, e o que nós temos que fazer para enfrentar ambos essas coisas. Quando eu decidi, o ano passado, de fazer esse ano, o ano da família, eu orei, claro, sobre isso, mas eu não pensei muito em como isso ia trazer as provações e tentações dentro das nossas famílias. Quando nós lemos na Bíblia, e cada vez que é momento de Deus consagrar, ou o povo consagrar algo para o serviço, para a honra e glória de Deus, sempre houve conflito, dificuldade, desculpas, e às vezes pessoas desistem de cumprir o desejo de coração. Quando nós decidimos a fazer esse ano da família, bem no começo, eu pedi para todas as famílias se comprometerem para consagrar a sua família diante de Deus. E durante esses 8 meses, nós vemos como é difícil. Dentro da nossa família, dentro da família de muitos, como vêm essas tentações. Durante esse ano, infelizmente, até espero que estamos nos fortalecendo, aprendendo, chegando mais perto de Deus, mas ao mesmo tempo nós perdemos algumas famílias. É muito triste. Em preparação essa semana para essa mensagem, realmente eu senti uma tristeza no meu coração. Um sentido que faz tempo que não senti. E não entendi. Mas eu vejo como é que é uma batalha espiritual em nosso meio. Porque a coisa mais preciosa diante de Deus é a família. A família é a base de tudo. Quando Deus criou o universo, Ele só falou para Deus. A criação do universo foi simples, fácil. Mas quando Ele criou o homem, Ele se colocou dentro do homem o seu próprio espírito. Ele criou o homem e depois Ele criou uma mulher e Ele ordenou que o homem e a mulher ia ser junto, se tornando uma só carne, criando famílias. E desde a primeira família houve problemas, conflitos, tribulações, provações, tentações, mas Deus permanece fiel em todos os anos para honrar a família. Então hoje à noite eu quero que nós entendamos bem, começamos a entender a diferença entre uma provação e uma tentação. Porque muitas vezes nós confundimos. E muitas vezes nós ficamos fracos em nossa fé. O desejo é diferente entre uma provação e uma tentação. Vamos ler em Tiago capítulo 1, versículos 1 a 18. E hoje à noite não vou tentar falar de tudo que está escrito. Mas é um começo de entendimento que talvez vai nos ajudar a entender como enfrentar ambos as provações que acontecem em nossas vidas e também as tentações.
que acontece também. O Tiago, capítulo 1, versículo 1, fala sobre o autor humano dessa carta. O nome dele, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Aqui o autor humano, sob inspiração de Deus, é o próprio irmão de Jesus, o Tiago. E o Tiago não se refere como irmão de Cristo, para se mostrar, mas ele se refere como um servo de Cristo, para mostrar a posição espiritual dele diante do Senhor do universo. Agora versículos 2 a 18. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Versículo 6, peça-a, porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada a agitada pelo vento. Não pensa tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor, e a sua beleza é destruída. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, nota a diferença na palavra. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado por mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após de ser consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda com sombras inconstantes. Por sua decisão de Deus, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Hoje à noite eu quero falar sobre esse crescimento que é necessário dentro da nossa família, através das provações que vão acontecer todos os dias da nossa vida. Provações que acontecem dentro da sua própria família, provações que começam dentro da família aqui na igreja. Não importa quem você seja, onde você mora, as provações vêm. Deus tem um plano de crescer a sua família. Deus tem desejo que nós crescemos de ser nenês na fé quando recebemos Ele como nosso Salvador e nós nascemos de novo. Ele tem um desejo que nós não permanecemos nenês na fé, que nós cresçamos na fé. E tem que acontecer momentos de crescimento,
Momentos que nós vamos ter que depender mais nele do que as nossas circunstâncias. Momentos em nossa vida que nós temos que enfrentar os problemas que esse mundo tem. E não olhar para as circunstâncias, mas olhando pela fé em Cristo. Para não sair do caminho eterno que Deus tem para nós. Todos os pais aqui hoje à noite sabem a importância de uma criança crescer. E sabemos também que às vezes não é coisas boas que ajudam a criança a amadurecer. Às vezes a criança passa por problemas. O próprio crescimento físico da criança haja dor de vez em quando. Mas tudo isso demonstra que a criança está crescendo. A criança cresce fisicamente, ele cresce na altura. Os pais sabem que isso é importante. Todos os pais que amam suas crianças participam em todo aspecto do crescimento do seu filho. O crescimento físico. Os pais que amam as suas crianças participam nesse aspecto de crescimento. Eles dão comida. Eles dão comida correta. Eles dão comida que vão ter nutrientes, que vão ajudar até as partes invisíveis do corpo, que precisa esses nutrientes. Nós vamos providenciar comida, alimentação correta. E não vai ser sempre a comida que a criança quer comer. Às vezes é uma briga na mesa para a criança comer o que ela deve comer. Se deixa nas mãos da criança, vai comer coisas que gosta, que traz uma alegria no momento, que nós sabemos que vai causar problemas no futuro. Então nós temos que ter disciplina, nós temos que ser correto em nossa participação do crescimento físico da criança. Cada criança cresce em entendimento. E nós temos que participar com isso. Desde pequeno nós conversamos com nossa criança, nós não deixamos ela sozinha, esperando que ela vai aprender as coisas sozinha, não vai. Nós conversamos, nós brincamos com brinquedos corretos para ajudar a blá blá blá. Os meus pais não conversaram bem comigo, eu não aprendi a falar. Para a criança amadurecer corretamente, tem que ter brinquedos apropriados na idade, para eles começar de entender. Os pais que amam as suas crianças ajudam nessa parte. Depois, um passo difícil para o pai é para enviar a sua criança para uma escola, sabendo que é necessário que o seu filho, a sua filha, vá numa escola para aprender as coisas. Esses são momentos difíceis, mas tem que fazer. Tem que enfrentar esses momentos para o bem da sua criança. A criança tem que crescer socialmente. Você tem que ajudar a sua criança a brincar com os outros. Especialmente se é o único da família. Tem que levar para amigos, para outros parentes, para que a criança aprenda socialmente como compartilhar as suas coisas, como respeitar as coisas dos outros, como ter amigos, como ser amigável, como amar as pessoas, como respeitar as pessoas. Os pais que amam as suas crianças vão participar em todas essas partes do crescimento dos seus filhos, para que possam ter uma família unida, uma família abençoada, uma família que os outros vão ver e vão querer, faz comunhão com vocês. Uma família que pode ter prosperidade, não somente financeiramente, mas na comunidade. Ser uma família de referência que ajuda as pessoas. Todos os pais sabem que essas coisas não vão acontecer sem você. E tem que trabalhar, tem que enfrentar.
Às vezes tem muitas provações, às vezes chega o momento que as suas crianças não vão seguir o seu caminho. Não vão achar que o seu plano para a sua vida é o plano correto. E vai tentar, vai provocar, vai desobedecer. Às vezes vão rebeliar. Mas o pai tem que ser correto, justo, firme, disciplina, corrige, ama, mostrar por exemplo. Todas essas coisas, porque os pais são dados a autoridade de Deus para criar a sua família, mas criar no meio correto diante de Deus. E nós temos essa obrigação, esse dever, esse privilégio, essa responsabilidade. E como pai, como mãe, nós vamos sacrificar tudo para ter certeza que nossas crianças têm tudo que eles precisam para ter uma vida feliz. E isso é o que os pais fazem. Nosso Pai Celestial, no momento que nós entregamos as nossas vidas para seguir Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor da nossa vida, a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 14, que Deus nos dá poder para se tornar um filho de Deus. Nós recebemos Cristo como nosso Salvador e nós recebemos Deus como nosso Pai. E Ele é um Pai que quer participar em todos os aspectos do crescimento da sua vida, de ajudar você a crescer, de ajudar você a entender, de ajudar você a ser uma pessoa social que sabe ter uma conduta correta em frente dos outros. Todos esses aspectos do crescimento espiritual de todos nós, Deus quer ter parte em cada um. E a Bíblia é escrita para nós como instruções, como chegar o momento que nós possamos ser crianças, uma família feliz diante de Deus. Mas Deus não está aqui pessoalmente, fisicamente do nosso lado, mas Ele está aqui. Além de ser espiritualmente conosco, Ele é dono desse mundo. Ele tem poder sobre tudo o que acontece. Ele tem o poder de modificar, de manipular esse mundo de tal maneira que vai ser o melhor para seus filhos que amam a Ele. Deus tem não somente o poder de fazer isso para todos nós, mas Ele tem um desejo de fazer. Nós temos que entender que quando nós estamos crescendo espiritualmente, também vai ter momentos de sacrifício, vai ter momentos de sofrimento, vai ter momentos que dói, vai ter momentos de tragédia, vai ter momentos de provações, vai ter momentos de tentações. Tudo isso faz parte da nossa vida. E Deus aproveita todas essas coisas para nos ensinar, para nos guiar, para nos amar, para nos disciplinar, para nos corrigir, para nos levantar, para que nós possamos ser aquela pessoa firme, maduro, adulto em Cristo. Hoje nós acabamos de ler aqui em Tiago duas coisas, provações e tentações que vão modelar, que vão fazer você como filho de Deus. Ele começa, antes que eu entro nos versículos, tem algumas perguntas. A primeira coisa que nós temos que lembrar é que Deus faz promessas para nós. Eu comprei, não li todos, mas anos atrás eu comprei um livro falando sobre as promessas de Deus. E esse livro foi escrito como um devocional. E tinha 365 páginas, uma promessa por dia. E o autor desse livro falou que existe muito mais promessas do que isso. Deus nos promete muita coisa, de Gênesis até o Apocalipse, na sua Bíblia. E nós temos que ler a sua palavra para entender essas promessas. A primeira coisa que nós temos que entender é que Deus faz muita promessa para nós. E nós, a única maneira que nós podemos crer e receber essas promessas é pela fé. A Bíblia diz que é pela fé que nós somos salvos.
A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 3, que é pela fé que nós acreditamos que Deus é o Criador desse mundo e tudo que nela há. Pela fé nós acreditamos que Jesus desceu do céu, do versículo que Tiago leu, se tornou carne. O Deus viveu entre nós, entre o ser humano por 33 anos, morreu na cruz para tirar o nosso lugar na cruz, para tirar o nosso lugar do inferno, pagando o preço dos nossos próprios pecados. Pela fé nós acreditamos que quando nós cremos nele como o Salvador da minha vida, que ele vai tirar e me perdoar de todos os meus pecados. Eu vou ser como um nenê que nasce zero de um passado diante de Deus. Essas e muito mais são promessas que eu posso receber e crer só pela fé. Mas essa fé tem que crescer. Essa fé não pode continuar sendo uma fé de nenê. Essa fé tem que crescer. E Deus faz parte no crescimento dessa fé. É uma coisa que Deus usa para nos crescer na nossa fé, são provações. O começo dessa mensagem, dessas semanas, vai ser sobre as provações. Nós temos que acreditar a promessa que Deus te ama. Você tem que acreditar que Deus quer o melhor para você e para a sua família. Você tem que crer pela fé que Jesus veio para morrer no seu lugar e assim tirando a pena dos seus próprios pecados. Nós temos que crer pela fé que Ele ressuscitou dos mortos e está ainda preparando um lugar para você viver para sempre no paraíso de Deus e muito, muito mais. Mas infelizmente, certas coisas naturais, coisas acontecem para todo mundo. Essas coisas naturais que faz parte de um mundo contaminado pelo pecado. As coisas que acontecem normalmente, naturalmente, existem nesse mundo. E muitas vezes quando essas coisas acontecem para nós, eles servem para ou fazer a gente duvidar nas promessas de Deus e até desistir de acreditar, ou eles servem que nós, até não entendendo tudo, mas nós oramos ainda para Deus, nosso Pai, acreditamos que ainda Ele está no trono, ainda eu sou salvo, ainda Ele tem um plano para mim, eu preciso passar por essas dificuldades na minha vida, continuar crendo pela fé em Cristo como meu Salvador, e eu vou ter uma vida muito melhor do que eu tenho agora, eu vou ser mais maduro, eu vou crescer. O desejo de Deus é fazer isso. Mas ainda muitas pessoas que congregavam aqui, dizem para mim, depois uma tragédia, depois coisas, chegaram para nós falando, acho que eu estou perdendo a minha fé. Acho que estou duvidando em tudo que eu acreditei. É muito triste. Mas isso é normal. Faz parte do nosso crescimento. O que nós temos que fazer nesses momentos, que nós somos nenéns na fé, crescendo, quando chegam essas dúvidas, por causa das coisas ao nosso redor, nós temos que chegar mais perto de Deus, confiar mais nele, e tem que passar por cima essas provas. Tem pessoas que falam, acreditam que Deus me ama, mas será que Deus realmente me ama? Eu sou uma pessoa ruim, nem meus pais me amarem. Eu não tenho amigos. Será que realmente Deus pode me amar? Eles começam a duvidar.
a promessa de Deus, duvidar a fé que tem na promessa de Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 5, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Está chovendo aqui. Ventou na minha casa hoje. Ventou na sua casa? Ou só na minha? Está chovendo. Coisas acontecem. A última vez que choveu, quebrou muita coisa na cidade. Até na nossa escola, quebrou coisas. Será que eu vou perder a fé por causa dessas coisas? Tem pessoas que faz. Tem pessoas que perdem fé quando coisa acontece. Jesus falou que essas coisas acontecem para todo mundo. Essas são provações, essas são coisas naturais, por causa do mal que existe no mundo. Deus promete que Ele ama nós, Ele ama nossa família, Ele vai cuidar de você. Você perdeu o seu emprego. Talvez perdeu a sua casa. Ainda confia que Deus ama você? Que Deus quer o melhor para você? Tem famílias que perderam filhos. O filho morreu. Essa causa a pessoa duvidar a sua fé em Deus. Causa a pessoa até perder a sua fé em Deus. Essa semana participaram em 2 enterros. A mãe da Zinade faleceu com uma vida longa. A mãe da Márcia faleceu com 58 anos. A Márcia falou para nós que ela recebeu por telefone a pergunta de um parente perguntando por que Deus deixa isso acontecer? Como Deus pode deixar isso acontecer? Essas coisas que acontecem para todo mundo. Não existe uma família onde pessoas não morrem. Não existe tragédias com crianças sendo família de Deus, sendo família que não é de Deus, que a criança morre. Por que Deus deixa coisas acontecer? Comece a duvidar a nossa fé. Os homens, nós ouvimos sobre a situação de 2 meninas, as sobrinhas do pastor Tiago, que hoje à noite ele está na primeira igreja batista fazendo uma pregação lá, nesse momento. Mas ele tem 2 sobrinhas de 2 e 4 anos de idade, mais ou menos, que elas nasceram com um síndrome que é muito ruim, que é muito difícil, que nasce tudo normal, tudo igual aos outros, mas o mais que elas crescem, o menos que o corpo pode corrigir os problemas que entra, e com 5, 6, 7 anos, elas vão morrer. Por que coisa assim acontece? Crianças inocentes. Às vezes, pessoas começam a questionar a sua fé. Essas são provações. Semana passada, num lugar lá em África, depois de muita chuva, derramou, as montanhas ficam caindo, a lama invadiu a cidade, cobriu as casas, mas que 450 pessoas, muitos enquanto estavam dormindo, morreram. Por que coisas acontecem? É difícil. Essas são as provações. Essa que o Tiago está falando para esses irmãos em Cristo. Vai ter provações. Jesus falou, vai ter provações, vai ter coisas boas, coisas ruins que vão acontecer em cada família, para cada pessoa, seja bom ou mal. Mas como nós vamos reagir? Eu vejo esse ano de família que houve provações. Semana que vem nós vamos falar sobre tentações. Mas hoje estou falando sobre provações. Perdendo o emprego, doença,
morte, problemas, crise aqui no Brasil. Coisas que vão atingir a fundação, o firmamento da sua casa, da sua vida. E você tem que orar para Deus. Você tem que tomar a decisão. Eu vou continuar crendo. Eu vou me afastar um pouco. Porque eu não estava preparado por isso. É essa que o Tiago está falando. Quando você liga a sua televisão e vê no jornal esses extremistas de uma religião falsa vão matando pessoas que confessam o nome de Cristo brutalmente, publicamente. Você começa a questionar o poder de Deus sobre isso. Quando essas catástrofes acontecem, você começa a questionar: Deus realmente está em controle desse mundo? Quando coisas acontecem na sua própria família, você começa a questionar: será que Deus realmente me ama? Quando a pessoa fica doente, nós questionamos: será que Deus está orando para mim? O que a Bíblia diz? O que Tiago disse aqui para nós? Quando vir essas provações, pode abrir novamente a sua Bíblia, em Tiago, e vai ter uma resposta bem diferente do que você imaginou. Ele diz em versículo 2: meus irmãos, consideram motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Que loucura é isso? Como eu posso ver como motivo de grande alegria quando eu vejo todas essas provações, coisas que estão me causando a duvidar a fé que eu tenho nas promessas de Deus? Porque quando nós entendemos que nós temos um Pai Celestial que está deixando essas coisas acontecer, e acontece para todo mundo, por causa do pecado que existe. Mas como nós reagimos para essas coisas, vão demonstrar se nós estamos crescendo, nós estamos permanecendo menino, criança, ou nós estamos fora da aula, que nós não passamos a prova. Deus usa esses momentos difíceis em nossa vida, entrar em nossas vidas, sabendo que nós temos um poder do Espírito Santo dentro de nós, para aguentar, para enfrentar, para vencer tudo o que acontece em nossa vida. Sozinho é impossível. Não sei, que as pessoas que não têm Cristo, não sei o que eles fazem nesses momentos, sem esperança. Mas Deus já nos preparou para esses momentos. Deus já nos deu a vitória nesses momentos. Deus já implantou semente dele dentro de nós, em que nós temos a possibilidade para enfrentar, vencer, passar por cima, tirar nota 10 em todas as provações que acontecem, que Ele permite a infiltrar na sua vida. Não há nada que deve causar você cair. Quando Deus construiu uma nova vida dentro de você, Ele construiu, Ele fez uma fundação dentro da sua casa, e essa fundação não foi criada na areia, essa fundação foi criada na rocha. Dentro de todos nós temos uma fundação, base em cima da rocha que é Jesus Cristo, para nunca cair, para nunca desistir, para enfrentar qualquer tempestade que chega à nossa vida, para permanecer, não somente aguentar, mas para vencer e permanecer firme. Ele nos dá esse poder desde o nascimento em Cristo. E Ele olha as provações, Ele deixa acontecer em nossas vidas,
E Ele fica esperando para ver. Nós vamos aproveitar o que nós temos para vencer, para ser aprovado, para passar com nota 10, ou nós vamos cair. Nós vamos desistir. O que é na sua vida hoje, não estou falando sobre tentações, mas provações, coisas que estão acontecendo ao seu redor, as circunstâncias da vida, que estão causando você a duvidar a sua fé. A Bíblia diz que quando essas coisas acontecem, nós devemos ver essas circunstâncias como motivo de grande alegria, porque essas coisas são as únicas coisas que vão fazer-nos passar por cima e fortalecer a nossa fé. Sem essas coisas, nós não vamos crescer espiritualmente. Nós não vamos chegar ao ponto de receber as bênçãos de Deus. Nós nunca vamos chegar àquela felicidade em Cristo. Nós temos que passar. E Deus deixa a gente passar. Mas antes Ele nos dá essa firmeza, que Ele sabe que nós temos capacidade, dado por Ele, para vencer. Para o mundo, essa nossa fé é loucura. Mas vocês sabem alguma coisa que o mundo não sabe, que Deus tem um plano de você, para você. É um plano perfeito, é um plano justo, é um plano correto, é um plano certo, é um plano eterno. E esse plano da sua vida, como os pais têm plano para as suas crianças, é o melhor para nós. Deus tem esse plano melhor para nós, mas nós temos que passar pelas provações. E as provações vêm. E nós temos que ser firmes. Em versículo 3 do Tiago, ele explica por que é tão importante passar essas provações. Pois a prova da sua fé produz o quê? Perseverança. Perseverança. A prova da sua fé produz perseverança. A Bíblia diz, Jesus fala, quem perseverar, quem quer perseverar até o fim, vocês me ajudam, será salvo. É importante ter perseverança. Tem que ter. Senão, não vai ter salvação. Quando eu, com 10 anos de idade, quando eu recebi Jesus Cristo como Salvador, Ele me salvou. E em poucos anos, 46 anos, eu tenho que enfrentar as provações da vida. E essas provações da vida vai provar se realmente eu tenho fé em Cristo ou não. E nesses 46 anos, a provação da minha fé está produzindo essa perseverança. Porque eu não nasci com isso. Tem pessoas que vão dizer, mas eu achei que a perseverança foi algo que eu ganhei na minha vida quando eu fui salvo. E que eu não preciso, nem posso fazer nada para perseverar. Deus não prometeu isso? Não. Um pregador famoso prometeu, chamado Calvino, prometeu isso. Mas Deus não prometeu. Deus diz que a prova, passando a prova da sua fé, produz perseverança. Por isso, e o que faz isso? As provações. Por isso ele diz, quando vem essas provações, você tem que ver com grande alegria. Porque essas coisas, e eu provando que eu tenho fé em Cristo para superar essas coisas, prova a minha fé que eu sou em Cristo.
E essas provações estão me dando perseverança para continuar crendo até o fim. E o que vai acontecer no fim? Versículo 4 diz: e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem falte a vocês coisa alguma. Não está falando que vocês nunca vão passar mais provações que o mundo tem, mas se não falta nada espiritualmente, Deus vai abençoar todo momento da sua vida. Quando Ele vai fazer isso? Depois que você passa as provações. Mas como eu vou passar as provações? Tem que ver. Por isso, quando começa a ter problemas, quando você perde isso, quando faz isso, não está dando certo, vê como momento de grande alegria. Pode que nesse momento eu posso aproveitar a situação difícil, uma tragédia na minha vida. Mas além disso, eu vou permanecer fiel a Deus. E essa vai causar que Deus vai fazer em mim um crescimento espiritual. Eu vou chegar mais maduro, mais íntegro. Nós falamos do semana passada, do íntegro, inteiramente. Eu vou chegar, não quando morrer, mas quando eu sou aprovado, passando as dificuldades desse mundo. Versículo 12 do mesmo versículo. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de ser aprovado, quando? Depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Depois de ter provado. Se nós corremos, se nós evitamos, se nós desistimos de toda aprovação, se nós perdemos a nossa fé, nunca vamos passar. Nunca vamos receber a nota 10. Nunca vamos ser aprovados por Deus. E por isso nunca vamos receber a coroa da vida, que é vida eterna. Nunca. Por isso, quando coisas, ano da família, ver tudo o que acontece. Lembra que não estou falando sobre tentações, mas as provações que acontecem para você, para o seu vizinho, para todo morador do Brasil, para cada ser humano. Essas coisas, quando acontece pessoalmente para você, reconhece como um momento de provar a sua fé e não desistir, parar de questionar, de duvidar e vai crescendo na fé para que pode ser feliz. É o homem que persevera na aprovação. Mas infelizmente tem muitos que não fazem isso. Jesus se ensinou bem no começo do seu ministério. Ele estava falando sobre as parábolas, ensinamentos. E o primeiro que ele falou era sobre a pessoa que ia, que é a palavra? O semente. Semear semente. Obrigado. Depois ele disse, se não entende isso, não vai entender nada. Então, por isso é importante entender. Ele foi semeando semente que representa, segundo Jesus, a palavra de Deus. E cai alguns em vários lugares diferentes. E representa o corpo, a pessoa, onde está recebendo a palavra de Deus. E teve alguns que caiu no coração de pessoas e eles receberam com alegria. Vamos ler aqui. Jesus ensinou em Marcos, capítulo 4, versículo 16 a 19. Jesus ensinou. Outros, como a semente lançada em terreno perigoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanecem por pouco tempo, porque quando surgem alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo
a abandonam. Outros ainda, como semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, e o engano das riquezas, os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Morre. Porque está preocupado, está orando pelas provações desse mundo. Não deixa isso ser você. Quando surgem essas tribulações, quando surgem essas perseguições, quando surgem essas provações, vê como motivo de grande alegria, porque Deus está deixando isso acontecer na sua vida para que você possa provar quem você é. E você ainda é homem, é uma mulher, é um jovem, uma criança de fé. E nunca vai desistir. E você tem o poder, sim, de fazer isso, porque você tem Deus no seu lado. Meus irmãos, amigos aqui, se vocês desistem de Deus, se perde a sua fé em Cristo Jesus, seu Salvador, Senhor, e não continua no caminho, no plano de Deus, será impossível passar a prova, receber a nota 10 e a coroa da vida eterna. A única opção que resta é a morte eterna. A Bíblia chama isso a segunda morte, separação de Deus para sempre, sofrendo no inferno e lembrando todas as oportunidades que Deus te deu para receber o seu paraíso. Eu não posso imaginar o horror desse lugar que a Bíblia descreve como o inferno. Nós devemos fazer o impossível para falar para todos, começando conosco, que eu tenho que fazer, eu tenho que permanecer firme, eu tenho que crer pela fé em toda parte que a Bíblia me ensina. E assim não penso mais dessas coisas horríveis, porque eu tenho certeza que Jesus vai me levar para a minha eternidade. Por isso Jesus disse, aquele que tem ouvidos, não ouvidos só para enfeitar nossa cabeça, mas ouvidos para ouvir, ouvidos para ouvir, para obedecer. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, aquele que é aprovado pelas provações, o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Mais tarde, o apóstolo João, ele falou, felizes e santos os que participam na primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. A coroa da vida é dado para os que reinam. Nós temos esse privilégio diante de Deus. E depois o João escreveu, o mar entregou os mortos. Está falando sobre o final de tudo. O mar entregou os mortos que nele havia. E a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. São os avisos que Deus está nos dando. Faz 2000 anos que está dando esse aviso. Tem pessoas que lêem essas coisas como nunca vão acontecer. Tem pessoas que no 2 Pedro fala que nada mudou desde a criação do mundo. Será que essas coisas vão acontecer? Eles estavam questionando e perdendo a sua fé porque as coisas não estavam acontecendo no tempo que eles achavam certo.
mas vão acontecer. E finalmente Jesus terminou sua Bíblia, a palavra, com esse aviso. O vencedor, o aprovado, que passa as provações, que passa as tentações, que continua, que permanece em fé, com fé em Cristo. O vencedor herdará tudo isso. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Este é a segunda morte. Não deixe. Não deixe primeiramente isso acontecer com você. Não deixe isso acontecer com sua família. Não deixe isso acontecer com seus parentes. Pela fé, crer que isto vai acontecer. Se essas provações na sua vida estão causando você dúvida da sua fé, faça o possível. Se não entender, faz o que ele diz aqui no Tiago, capítulo 1, versículo 5. Ele diz, se alguém de vocês falta sabedoria, peça de Deus que todos dá livremente, de boa vontade, que lhe será concedida. Se não entende as coisas, pede por Deus te dar sabedoria. Talvez nessa vida nós nunca vamos entender por que o mal acontece para pessoas boas. Por que essas meninas sofrem? Por que o pastor nosso lá nos Estados Unidos, na nossa igreja em Atlanta, por que um pastor melhor que eu já tinha na minha vida, até por pouco tempo? O pastor Paul, com 50 e poucos anos, ele pegou uma doença e em 2 anos ele morreu. Eu não entendo essas coisas. Mas eu peço para Deus me dar sabedoria para não deixar essas coisas me duvidar a fé em Cristo. Porque essas são provações que infelizmente acontecem nesse mundo. O que é na sua vida hoje à noite, enquanto a equipe de louvor vem aqui? O que é na sua vida que está causando você a perder a sua fé? Não deixa o inimigo ganhar. Vê nessas coisas com outros olhos. Vê como oportunidades de crescimento. Ninguém quer passar. Você vai no cemitério, durante o velório, durante o enterro, é o lugar mais triste. Nós estávamos semana passada, com a Zenage, Dirceu, e o pastor Reggie estava comigo, primeira vez que ele foi, e só observando. E no final ele falou, que coisa mais triste. Ninguém quer passar, mas todos passam. Todos passam. Por que nós vamos deixar algo assim que todos passam, faz a gente questionar nossa fé em um Deus que pela promessa dele, Ele nos ama, Ele ama nossa família, Ele quer o melhor para nossa família, Ele ama o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todos que nele crê não pereça eternamente, segunda morte, mas tenha vida eterna. Quando coisas começam a entender e nosso foco começa a estar nas coisas e tiramos de Cristo, nós começamos a duvidar. Quando Pedro, com grande fé, andava para encontrar com Jesus no mar, Jesus estava andando como rei de tudo, poder sobre natureza, andando por cima das águas. E para um momento, porque estava na presença de Cristo, Pedro tinha essa experiência única.
de andar por cima das águas. E estava bem, porque estava com Cristo. Mas quando ele começou a olhar ao redor e perceber o vento, a chuva, as ondas, ele tirou seus olhos de Deus para olhar as circunstâncias ao seu redor. O que aconteceu? Ele caiu, começou a afundar. Será que tem alguém aqui hoje à noite que está olhando nessas circunstâncias e a sua vida espiritual, você está sentindo que está afundando? Não precisa orar para Deus mudar as circunstâncias. Tem que orar para ter a sabedoria, o poder, coragem para enfrentar, para crescer, para ser o homem, mulher maduro em Cristo. Porque Deus te deu, Deus nos deu esse poder. Hoje à noite, se você está sofrendo e não tem essa convicção dentro de você, não tem fé, o altar agora está aberto. Pode vir orar, pedir perdão, receber Jesus. O que for, faça hoje. Entregue a sua vida. Pede para Deus te dar esse desejo sobrenatural para vencer. E Ele vai, porque Ele tem o poder. Vamos ficar em pé, por favor, e vamos cantar.